Estreando o programa Celebridades, vamos conversar com o Raul Fulgêncio, que já foi vendedor, é imobiliarista e é um case, para dizer bonito, né, Raul? É um case de sucesso, não só no Paraná, mas também no Brasil. Tudo bem, Raul? Tudo ótimo. Você está sério hoje, né? O programa Celebridades, eu estou acanhado na realidade. Pô, Celebridades é muito para mim. Você não se sente uma celebridade? Não, graças a Deus não. Não? Por Não, quê? não me sinto afetado. Aliás, pelo contrário, até me incomoda um pouco quando alguém me diferencia em algum lugar público que eu chego e eu acho que, sério, eu acho até que alguém está brincando. Não me sinto mesmo, não sei porquê, mas acho que também, criado lá na vila, né, Cláudio? Espera aí, se é lá da vila, você sabe. Ou lá da vila, ou o cara fica, como diz, mala, né? Sim. Ou ele fica como eu prefiro sair como sou. Mas a sua trajetória, ela não inspira as pessoas a encontrarem você e falar assim, não, este é uma celebridade dos negócios, por exemplo. Cláudio, só idiota não assume que é. Né? Eu realmente, hoje eu tenho consciência de que realmente eu fiz a diferença. Tenho. Por conta dessas palestras que eu ando fazendo aí Brasil afora. E tudo começou quando a maior empresa imobiliária do Brasil veio fazer uma proposta de compra e acabamos nos acertando e aí fizeram radiografia, digamos assim, da minha vida, tal, do que feito. Eu não sabia que a gente fazia tanta coisa diferente, não sabia mesmo. Que para quem faz, Cláudio, é normal, você vai fazendo, acontecendo, vai evoluindo nas coisas e a gente realmente faz, nós fazemos aqui na empresa, eu digo nós porque ninguém faz nada sozinho, algo que hoje eu fico, eu não digo ensinando, eu digo transmitindo conhecimento, né? Então hoje eu realmente, depois do livro, foi de matéria em jornal lá no estado de São Paulo, essas coisas foi me fazendo ver que realmente é assim, né? Mas eu não me sinto assim, eu tenho consciência do que é, mas eu sempre ainda me apresento como corretor de imóvel. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa trajetória de negócios do Raul, nós vamos conversar um pouco mais sobre de onde veio o Raul, onde é que ele foi criança, como ele começou a carreira, a parte esportiva do Raul. Ele diz que joga muita bola, as pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso. Mas Raul, você veio de onde? Você é de Açaí, não é? Açaí aqui pertinho, sou um dos poucos gaidim que nasceu em Açaí, né? Eu lembro não, na verdade eu sei lá muito novo, sei lá, acho que com 1 ano e meio, 2, mas às vezes que eu voltei lá eu falava, poxa, só nasci eu e meus irmãos aqui, porque hoje já também só tem japonês, descendente de japonês, né, claro. Sim. Então eu nasci lá e passei a minha infância dos 2 aos 9 anos em Terra Boa. Tá? E eu aí, li no seu livro que a sua família, ela mudava muito de cidade, né? Vocês estiveram também em outras cidades. Quais cidades vocês? Mudou muito porque meu pai era um deficiente físico, bastante deficiente. Eu vi muitas pessoas com bem menos deficiência com ele pedir esmola. Tá? E meu pai é motivo de muito orgulho pela sua força, sua resiliência. E minha mãe foi mãe solteira há 70 anos atrás, do meu irmão e depois de mim. Então vocês imaginam que a mãe solteira, uma cidadezinha daquele tamanho. Se hoje já causa, por incrível que pareça, um certo espanto, imagina aquela época. Então eles, 2 pares da sociedade, na realidade, eles foram obrigados a mudar, porque o convívio era impossível, né? Olha fulano e tal, olha fulano e tal. Sim. Que a doença dele podia pegar nos mais novos, não deixava as crianças brincarem com ele. Imaginem, foi ser difícil. Mas tudo bem. Aí eles foram mudando, uma mão na frente e outra atrás, foram para Paraíso do Norte, onde nasceu minha irmã, depois foi para outra cidadezinha, que eu nem lembro agora o nome, e acabaram aportando em São Paulo, meu pai como mascate. Tá? E fez a vida dele ali. Então é isso. E depois, já depois, ele voltou para Londrina, que o sonho dele era estudar os filhos, e veio para Londrina. Foi um investimento mal dele, porque eu não estudei, mas ele veio. Tá? E daqui ele foi para o Mato Grosso. Meu pai é uma história bastante interessante. Eu acho que eu herdei esse espírito dele, não de mudar tanto, mas comercial, sabe? Ele, minha mãe, para sobreviver, eles foram obrigados a não saber fazer nada, a vender. Né? Então eles montavam um bar, montavam um restaurante, montavam um açougue, sempre de tudo na vida. Você acha que foi daí que você teve essa veia
Com certeza, negócios? com certeza, porque quando você admira alguém, você quer copiá-la. E eu admirava muito eu via que meu pai fazendo aquilo com toda a limitação que ele tinha, poxa, que ele mexia comigo, eu chegava a pôr bolinha de gude no sapato, minha mãe conta isso, contava, né? Para ficar igual ele, mancar igual ele. Então fui ver sim, dessa força deles, sabe, essa luta, inconscientemente isso, né? Depois de adulto que eu fui entender isso. Sim. Mas na época era por convívio, por hábito, acho que a gente é fruto do meio, né? Então eu via aquela vontade de vencer, e todo e qualquer obstáculo não era obstáculo, enfrentava tudo com muita força, com muita resiliência e muita alegria. Por incrível que pareça, minha casa era uma casa alegre, apesar de todas as dificuldades. Falando em casa alegre, como é que era o garoto Raul Fulgêncio na adolescência, ainda na fase de criança? O que vocês brincavam? Como é que vocês se divertiam? O que você pensava naquele momento da vida sua? Bom, não pensava na vida, né? Sim. A gente vivia a vida, né? Sim. E como é que é a vida? Você sabe como é a vida de cidadão pobre, né? É jogar bola, jogar bolinha de gude, soltar pipa, que a gente mesmo fazia pipa, né? Era isso, e fazia as tarefas de casa, né? Que era uma obrigação, né? Ninguém em casa saía. Como eu e meu irmão jogar uma bola, se não limpasse a casa, se não passasse o escovão, se não arrumasse sua cama, se não puxasse água, que aqueles postos ainda de puxar água no balde, então não tinha brincadeiras, tínhamos as obrigações e nossas horas de lazer, né? E a escola, né? Aquela escola primária, né? Aquela escola de estaduais, então a vida era essa, era brincar, divertir, correr. O que você gostava mais de brincar? De futebol. Não aprendi, não sei porquê, mas é o que eu mais gostava, o que eu mais fazia. Como nós, a rapaziada, não tinha outra coisa, né? Se soltasse uma bola no meio da gente, esquecia do mundo, né? Hoje é o tal de sair de casa, criança, né? Aquele tempo era, volta para casa, está escurecendo. Sim. A gente via na rua. Eu vejo muito, hoje em dia, você leva os filhos, por exemplo, esses dias até estava vendo, né? Levam as crianças para praticar o parkour, por exemplo, e você paga por isso. Ou leva na escolinha de futebol, ou leva na escolinha de um outro esporte qualquer. E tudo que era de graça nesse tempo, né? Que a gente fazia espontaneamente, você não tinha, digamos assim, instruções para isso, você simplesmente fazia naturalmente. Por que você acha que mudou tanto e o que você acha dessas novas gerações que estão aí? Elas estão mais com menos vontade, digamos assim? Diz que a gente fica velho, fica falando do nosso tempo, né? Sim. Mas é que tempos fáceis criam homens fracos, né? É verdade essa, né? Na nossa época, nós fazíamos nosso carrinho de rolemã, nós fazíamos nossa pipa, não é verdade? Sim. Nós fazíamos, nosso brinquedo, desenvolvia a criatividade. E muito respeito, porque nós éramos filhos, né? Sim. E filhos obedeciam e respeitavam os pais e os mais velhos, né? Não respeitasse para vir, entendeu? Então, e hoje, eu não gosto de criticar muito, porque senão eu falo, poxa, eu tenho 6 para 7 netos agora. Eu vejo que eles criam ídolos. Eu vejo que as famílias hoje, os pais criam ídolos, né? No meu tempo, a gente só sentava na mesa, depois que os pais sentarem, aí vamos sentar, né? Primeiro os pais, claro, justo, depois os filhos. Hoje eu vejo pais sacrificando em função dos filhos. Tudo bem, outros tempos. Mas eu vejo, como eu contrato pessoas, né? Nós temos uma empresa que tem muitas pessoas, eu vejo a dificuldade que eles têm, eles são inseguros. Quando a gente faz uma seleção, e não somos só exigentes não, tá? Sim. Mas quando a gente vai contratar alguém aqui, eu nem cuido disso, hoje são meu pessoal, mas eu vejo a insegurança gerada por essa geração, sabe? E eles são muito assim, o mundo vai me dar, né? Sim. É interessante, eles não têm determinação. Eu não gosto também de generalizar, estou dando uma leitura ao aspecto geral, assim, né? Eu acho por causa disso, não tem obrigação, né? Tem empregada, tem babá, tem tudo, né? E outra, não tem mais criança mal educada porque ele hiperativo. Na verdade... Se criou rótulos. Se criou rótulos. Se não obedece, o psicólogo vai resolver, vai na escola, a professora que tem que resolver, se resolve, vai lá, se a professora dá uma bronca no filho, vai tirar satisfação com a professora. No meu tempo... Você é do tempo da vara de marmelo? Por aí.
levei algumas varas. Meu pai usava cinta, não usava vara de marmelo, não. Ele era mais moderno, já usava cinta. Sim. Não, eu não sou a favor da violência, nem isso não, por favor, não é isso. Sim, mas era uma geração diferente. Mas acho que tem que chegar um meio termo. Eu não estou aqui, não sou nenhum psicólogo, né? Sim, quem sou eu? Apenas a leitura de vida, você me pediu, é essa, sabe? Eu sempre aconselho meus filhos a serem um pouco exigentes e duro com as crianças, né? Quem gosta de filho tem que ser duro, né? Tem que educar, né? Senão você vai criar uns inseguros, né? Que eles têm iniciativa própria. Já pessoas 25, 27 anos vêm trabalhar, só falta trazer os pais juntos. Sim. Você praticou vários esportes quando era moleque e tal. Nenhum te deu aquele estalo, falando, não, eu quero ser profissional desse esporte? Ou faltou aquela coisa que chama talento? Assim? Quem da nossa geração não queria jogar bola? Sim. Mas não era para ser profissional. Não era para ganhar dinheiro. Naquele tempo a gente nem ganhava dinheiro. Era um prazer. Outros esportes não, nunca nunca. E outra, cidadezinha pequena, terra boa. Não tinha nenhuma ambição disso. Nossa alegria lá diferente é quando o circo chegava. Bem quando aparecia um circo, era isso. Então, assim, alguns amigos queriam trabalhar no circo. Sim. Era o máximo, era isso. Nem cinema tinha. Sim. Entendeu? Então, acho que o que fantasia muito, que traz essa fantasia, é quando você tem algum fato que leva, né? Uma televisão, um filme, né? Sim. Mas quando você não sabe nada, não viu nada, não desperta isso. A gente queria jogar bola pelo prazer de jogar. Sim. Você se imaginava em alguma atividade profissional ou não? O que você, por exemplo, toda criança, ou pelo menos grande parte das crianças, sempre tem um sonho de ser um profissional dessa ou daquela área. O que você se imaginava nessa época? Eu confesso que eu nunca tive a missão de ser nem médico, nem dentista, nem advogado, nunca me passou pela cabeça. A vida foi levando, a vida foi passando e eu ajudava meus pais. Importante, com 8, 9 anos eu já trabalhava, já lavava copo no bar, no restaurante, já servia, já trabalhava, fazia de tudo, né? Isso com 8, 9 anos, aquele tempo não era pecado, nem proibido, né? Nem era contra a lei. Então, a vida me levava. Eu não é bom falar isso, mas é verdade, eu não me adaptava às escolas. Tanto é que eu fui expulso 4, 5 vezes, mas nunca por coisas assim, por maldade, porque eu era rebelde mesmo. Eu não sabia ficar dentro de uma sala ouvindo alguém ensinar e muito tempo. Eu tinha facilidade de aprender muito rápido, então eu achava cansativo me ensinar aquilo que eu já sei. Assim que eu já, parece arrogância isso, mas é verdade, era o que eu sentia. Então, tanto é que eu fiz o primário só, tentei o ginásio, fiz acho que o primeiro ano, parei por aí. Mas eu não me conformava, era ter um salário, trabalhar num lugar que eu tinha limite de ganho e que eu tinha horários, que eu tinha... Não me passasse pela cabeça. Eu queria... Não sei, como eu via meus pais ter essa atividade, sim, e meu pai quebrou 7, 8 vezes. Meu pai tinha um know-how para quebrar forte. Aquele pequeno comércio, montava, quebrava, montava outro, fazia. E aí crescia, chegou a ter 3 lojas ao mesmo tempo. Sim. Mas a vocação para quebrar ele tinha, então eu acabava quebrando. Eu gostava daquilo. Vai, está aqui, está lá, sobe aqui. Eu gostava dessa emoção, interessante, né? Às vezes meus irmãos, eu via meu irmão mais velho, sofria um pouco aquilo. Eu não me divertia, eu achava legal. E acho que isso que me deu essa... Quando vocês vieram para Londrina, você já estava com quantos anos? 9 anos. Nós viemos para cá em 62, eu nasci em 53, 9 anos. Foi a primeira vez que a família criou raízes? Foi. Aí sim. Aí vim chorando, eu, minha irmã, meus irmãos, não queríamos vir, né? Uma cidade pequena, né? Os amigos, né? Os amigos tinham importância. Por isso que eu até hoje dou muita importância para amigos. Importância muito grande. Minha casa via sempre cheia, entendeu? E a pobreza une, né? A gente estava sempre junto. E aí foi aqui que a gente ficou. Eu estreiei até. E tem um fato interessante. Um domingo, logo que a gente mudou para cá, minha mãe me levou na feira. E eu passei e peguei uma fruta. E não sei, uma banana ou algo assim. E aí o japonês veio atrás da gente. Dela, Aí minha mãe, meu filho, que você foi? Banana. É que a gente não estava acostumado a comprar. Pasme vocês, meu pai tinha loja, ele ia entregar as coisas nos sítios. E aí os donos do sítio davam banana, laranja, tudo, o que era da época. O que pudesse apanhar, levava para a cidade. E a cidade tinha muita árvore frutífera na rua. Então, aí quando eu vi aquelas esponjas assim, à venda, eu estranhei aquilo.
Interessante, né? Sim. Eu não conhecia esse mundo ainda. Sabe? E eu peguei com a maior naturalidade, minha mãe, não, filho, isso é roubar. Eu falei, mãe, não roubar, pelo amor de Deus, em casa se eu roubasse uma coisa, levava uma sua que... Sim. Então é isso, foi um choque para mim. Foi um choque. Mas depois foi me acostumando, né? Aí eu ia todo dia no cinema porque não tinha o que fazer. Você deve ter boas lembranças da infância. Sim. E eu quero que você me diga quais são as melhores lembranças e as piores também. Cláudio, pasme você, de piores eu não lembro nenhuma. Nenhuma. Eu me lembro das melhores. E nem sei se é das melhores. Eu tive uma infância muito legal. É isso que eu te falei, jogando bola, indo para a escola. Ah, sei. A pior coisa às vezes era a hora de ir para a escola. Fazer tarefa. Aí coisa horrorosa. Se tem uma coisa ruim na minha infância, era ter que voltar a fazer tarefa, ficar copiando no quadro negro. Tinha que copiar, eu copiava tudo errado. Não lembro de coisa ruim. Te faz falta, porque, por exemplo, eu percebo muito assim, muitos empreendedores e bem-sucedidos, eles não conseguiram ter também sucesso nos estudos. É essencial ou pode-se, por exemplo, você ter uma vocação quase que, digamos, paralela com o estudo e com o empreendedorismo? Eu tenho a teoria. Bom, primeiro não quero aqui fazer apologia da ignorância. Sim. Jamais, jamais. Meus filhos todos formaram, todos eles arquitetos, engenheiro, advogado, então, tá, isso é importante. E talvez se eu tivesse estudado muitas coisas, eu não teria errado tanto, tá? Com certeza, teria um conhecimento mais amplo. Mas quando você tem, a vocação é muito forte. Daquilo que a gente sabe, ninguém precisa ensinar. Você pode melhorar, aperfeiçoar, lapidar, sim, mas cada um tem, eu acredito, tem um dom para alguma coisa. O Robertinho, alguém ensinou a jogar bola? Aperfeiçoa. Então é isso, com a gente, né? Sim. Conosco, né? Claro. Não exatamente comigo, porque no meu caso eu acho que eu posso mostrar muito o que não se deve fazer. Ah, perfeito, perfeito, também tem isso. O que se deve fazer aí já não... É mais difícil. É mais difícil. É para ele. Então, veja bem, então é isso, daquilo que a gente sabe, ninguém precisa ensinar. Então, você tem um saber, eu acredito que tem um saber que vem antes do raciocínio, que a gente sabe, e desperta. E eu estou falando por mim, quando eu tentei outras profissões, mas todo de vendedor. Mas quando eu encontrei o mercado imobiliário, nossa, era tudo muito fácil para mim, no mercado imobiliário. Que tipo de... você está falando, né, sobre essa questão, que tipo de talento tem que ter o vendedor? Quais o perfil que a pessoa precisa ter para ser vendedor? Eu vou dizer qual é o perfil que eu contrato. Sim. Primeiro, eu não acredito em curso de venda, tá? Motivação. O cara é motivado, não é, tá? Eu procuro jovem que eu digo é 30, 40, 25, 20 anos. Mas nossa, todo mundo é jovem agora, né? Tá, com vontade de trabalhar, gostar do que vai fazer, tem vontade do que vai fazer, e ambição, ter ambição, né? Então, como é que nós fazemos de um profissional? E como eu disse, valores. Procura a primeira coisa desse programa saber é se ele tem valor. O que é valor? Os valores necessários para um bom negócio, que é pessoa honesta, né? com princípios, tal, isso aí procura ver. Bom, tendo essas características, esses predicados, o melhor curso que nós damos aqui é conviver com os corretores. Eu digo para ele, agora você vai conviver com a equipe. Se encosta em um vendedor, um corretor, eu digo para ele, ó, eu quero aprender com você, poxa, eu quero acompanhar você na venda. E todo mundo tem o prazer de ainda mais, você é um grande vendedor, agora você quem não gosta, né? E aí, depois de um tempo convivendo com a equipe, eu digo para eles, não copie ninguém, desenvolva agora a tua característica, a cópia nunca sai igual. Bom, e aí nasce um grande vendedor, eu tenho certeza disso. Mas é preciso talento ou você consegue desenvolver, por exemplo, um profissional da área de venda? Se a pessoa tiver vontade de conviver no ambiente de negócios, ela aprende sim. Tem uns que aprendem com mais facilidade, tem uns que já vêm com esse dom, né? Ele sobressai, claro, mas dá para lapidar, sim, dá para fazer um bom vendedor, dá. Mas se não tiver vontade, se não tiver determinação, que é o que eu falo que eu sinto um pouco nessa geração, as faltas de garra, sim, vontade, sim, e que não é nenhum sacrifício para quem gosta. Eu estou com 69 anos, quando eu fiz a venda da 50% da imobiliária, foi a segunda maior venda do Brasil, só perdeu para do Rio de Janeiro. Todo mundo, Raul, agora você vai aí? Eu falei, não, agora é que eu vou fazer. Sem grana eu fazia, pô, agora que ficou bom. Quer dizer, eu não me vejo aposentado, não vejo. Isso aqui para mim é um prazer, é um divertimento. E sem demagogia alguma. Sim. Eu adoro, eu venho todos os dias na empresa.
Qual foi o primeiro negócio que você esteve à frente na sua carreira profissional? Como proprietário? Sim. Ah, sim, porque eu tive uma passagem normal, como angariador, como corretor, né? Foi quando eu me tornei sócio do Romeu. Eu era corretor, gerente, depois, na verdade, eu tocava o negócio, nos tornamos sócios. Você teve uma experiência também em São Paulo, né? Como é que foi? Ah, sim, como todo jovem da época, eu a maioria, quem tinha vontade. Sim. Eu achava Londrina pequeno, olha que cara exibido. Aí eu achei Londrina, sei lá, sabe que aqui eu vou. Aí já comecei a ver cinema, ver as coisas, ter informações, ver televisão. Eu vi aquele lá, eu vi aqueles filmes, né? Eu gostava que eu não me lembro da Torre de Paris, eu me lembro do Arco do Triunfo. Falei, um dia eu vou conhecer esses lugares todos. Mas falar para mim mesmo, falar para ninguém. Um dia eu vou conhecer esses lugares. Aí pensei, qual a forma de conhecer? É um lugar onde eu ganho dinheiro, né? E essa São Paulo é grande, hein? Tal, e eu fui para lá. Não, quase você. O meu documento era uma carteira de estudante de 3 anos atrás e uma mochila. Não tinha mais absolutamente nada. E fui para São Paulo, conheci aquela loucura. Já era uma loucura naquela época. Sim. E minha tia morava lá, eu me acomodei por um tempo lá na casa dela, também é justo dizer isso. E trabalhei numa joalheria, assim, fazendo compra lá no começo. Acabei trabalhando numa distribuidora de disco. Sim. Da Cajó, ela é distribuidora de discos, varejo e atacado. Que época foi isso? De 71. É a época da ditadura e tal, e eu estava lá no meio daquilo tudo. E foi uma experiência bastante interessante. Aquele mundão, né, ô Cláudio? Só que eu chorava todo fim de semana, porque não tinha meu futebolzinho. Saudável, porque o paulista no fim de semana dorme, né? Aquela época, a classe média e pobre, fim de semana é para dormir, filho, para recuperar o sono da semana. Mas foi uma experiência, eu fui trabalhar numa distribuidora de disco, e lá vi os artistas, pedi para você vender o disco dele, divulgar o disco dele. E aí vi esses artistas da época, o Renato Timóteo, o Vanderlei Cardoso, aqueles caras todos vinham lá, para você vender o disco dele, para divulgar. Todas as pessoas? Conheci. Eles vinham lá pedir para a gente vender, não davam um tostão para a gente, aqueles desgraçados, mas pagavam o almoço. Não vi o Roberto Carlos, esse cara já era na época, eu não vi. Mas os outros, aí, já Adriane, eles vinham lá pedir para a gente oferecer o disco dele, botar para tocar, que a gente que tinha liberdade de pôr para tocar os discos. Então, isso é uma grande experiência, parece que não, você convive com gente de todos os tipos, né? Sim. Até tem uma passagem interessante, que tinha uns discos lá que encalhavam. Sim. E aí a distribuidora pagava um extra para quem vendesse aqueles discos, porque tá perdido, né? Sim. E aí eu passei, eu vi as músicas, eu vi os programas, tem o tal de Cashbox, eu nem sabia o que era. Eu sei que era negócio de disco, tá? Eu me interessei em saber. Não, aqui tinha, eu lembro daqui do Roda, Roda Sucesso, é sucesso que eu gosto de ouvir, Valdir Pagani, sim, tá? Então, para cara, Alvorada de sucesso. Aí eu falei, esse Cashbox é assim, então os mais vendidos, tá? O que eu fazia? Eu pegava, punha os discos lá na porta da loja às 6 horas e punha aqueles discos encalhados que não vendiam, né? Americanos, normalmente. Tocava as músicas, o cara passava, que música é essa? Rapaz, isso aí, lançamento, já está lá, logo vai estar no Cashbox lá, está vendendo lá fora, nos Estados Unidos, que vai chegar aqui. Cara, dá um, vendi, e ganhava um dinheirinho. Rapaz, era uma loucura. Vamos mais daí? E assim, foi o meu ganho, e os caras falaram, o cara é bom de venda. Eu e um baianinho, tinha um baiano lá, também, bicho, ele me viu fazer, começou a fazer, bicho, era rápido, cara. E aí começou a vir as ondas do folder. Vou te contar isso aí, não é folder, dos... Aquele com artista, como a gente chamava? Sim. É quase um painel. Um painel, aqueles com os artistas. Sim. E os caras compravam aquilo, vinha num tubo assim, enrolado. Sim. E um dia chegou lá o Vanderlei Cardoso, acho que... E era 6 e pouco, desceu todo mundo e começaram a pedir autógrafo. Sim. Autógrafo. E aí começou a vir os autógrafos que vendia autografado, vendia mais caro. Eu não tive dúvida. Autografei, o que eu autografei de pôster? O que eu autografei de pôster, rapaz? Você então autografou pôster? E vendia mais caro. Você ou Jair Adriane? Tudo que você imaginar. Vanderlei, Roberto Carlos vendia bem, cara. Mas era a coisa mais linda, rapaz. Aí um dia o bandido... Uau! Você está vendendo tanto assim e tal? Aí ele falou, espera aí. O Roberto Carlos teve que... Aí ele falou, mas eu vou ficar aqui, eu vou fazer também. Bom, eu falei, só não vamos assinar diferente, não. Sim. Vamos, você assina dos artistas, eu assino do outro.
Bom, e assim vai. Então eu chamo isso de IVP. Eu sempre digo nas palestras que eu faço por aí, que na vida você tem que ter o IVP. Agora aquela pergunta que você fez anteriormente, o que precisa ter, né? Principalmente na vida, o IVP. Isso é a designação que eu mesmo dei para o que eu penso. Índice de viração própria. O homem tem que ter índice de viração própria. Tem que traduzindo, ter iniciativa e ser criativo para fazer as coisas. Isso. Até nas palestras eu cito um exemplo, né, dos cachorros, né? Que no livro eu vi isso, tá? Não foi que inventei agora esse dos cachorros, não. Se você soltar um Rottweiler na rua, qualquer cão de raça, ele vai morrer atropelado, vão matar, vão prender, porque ele vai agredir alguém. Sim. Se você soltar um Luluzinho, ele vai morrer de fome, vai morrer de doença, porque ninguém leva ele para cá, ninguém agasalha, ninguém leva ele nos pet shop, né? Sim. O vira-lata. Lá você passando, ele tá ali, você vira, você empurra ele de volta, ele aqui, aí você fica com dó, dá coisa para ele atravessa a rua, ele até olha o sinaleiro, fala a verdade. Tanto é que meus netos agora, o Leandro comprou uns cachorros daqueles e tal, a minha netinha pegou um vira-lata, e tanto eu falo do vira-lata que ela adotou o vira-lata. Está contente, é o mais querido lá da casa. Oh, você teve sucesso, óbvio, agora ser um dos imobiliaristas com maior sucesso. Mas qual foi o maior perrengue dessa sua trajetória? Tipo assim, quebrei, não sei mais o que fazer, vou enfiar minha mala dentro do saco, vou tentar outra coisa. Qual delas? Conte algumas. Não, como eu disse, a família tem know-how e quebra, né? Eu não sei quebrar, na verdade. Veio um pouco dessa veia. Na época, a gente vende o caroço da árvore, né? Então, na verdade, assim, né? Eu sempre fui muito abusado, né? Assim, atrevido. Eu sempre quis mais, né? Então, o conformismo não faz parte da minha vida. Então, uma vez, o mercado estava ruim, difícil, ruim demais, que ninguém comprava, ninguém vendia, né? Você sabe, já passamos disso aí. E aí, eu resolvi fazer uma campanha. Tive uma ideia genial a ideia. Fazer uma campanha de imóveis prontos para vender. Convencer os proprietários a baixar o preço, vender, ir nas lojas, fazer uma parceria com as lojas, que elas venderiam mais barato lá na imobiliária, naquela campanha. Elas entrariam com as promoções, a Folha onde dava assinatura, falei com o João Milanês, sim, ele topou. A NET, era uma novidade aqui, a NET, como chama na época? Era a NET mesmo, né? Ele entrava com assinatura por 6 meses, tá? Bom, fiz uma campanha muito, contratei Paulo Nobre. Fazer a campanha, o Paulo teve a ideia, top 100. Aí top 100, fizemos top 100, propaganda na Globo, fiadão, tudo, né? Porque a Globo também não tinha muito anúncio, estava precisando de anúncio. A gente tinha um certo crédito, campanha maravilhosa, ansioso, botamos geladeira, foi tudo lá na imobiliária, saiu a propaganda, 2 páginas do jornal, não, 4 páginas de jornais, 2 encartes. Preparando para a campanha. Não veio ninguém. Não, minto, vieram 2 clientes, um seu Amado Góes, dono da Hidronorte, sim, e o outro, esqueço o nome dele. Bom, resumindo, $70 mil de dívida. Quebra aí. Vai negociar essa dívida, pagar. Até hoje eu falo para o Paulo Nobre, tinha uma caixa assim, ela estava assim, sem abrir, assim, parecia Londrina, linda propaganda. Eu falo, Paulo, nós podemos, foi top, a campanha top. Bom, rapaz, foi uma dívida que ficou, não quebrei porque Deus não quis, $70 mil na época, tá? Isso foi uma experiência interessante, porque as pessoas, às vezes, da entrevista, no livro, só falam que deu certo, né? Bom, essa foi uma delas. A segunda foi, nós tínhamos uma sociedade, era a RS, eu e o Romeu Cury, depois de muitos anos, 20 e poucos anos ficamos juntos, quando nós nos separamos, não foi a separação assim, tão simples, em que pese eu gostar muito do Romeu até hoje. Bom, a gente acabou ficando muito mal financeiramente. Não vou entrar em detalhes, porque isso, tá, mas fiquei mal. Recomecei do zero em 98, tá? Praticamente do zero. E perrengue mesmo, na vida, eu sempre gostei de exercer minha cidadania, né? Você sabe, você mesmo gravou comigo aquela vez pro CREF, que eu que pedi para gravar. Você é uma pessoa que, assim, interessante, né? Você diretamente, você nunca participou de campanhas políticas, não, sendo, por exemplo, o protagonista da campanha. Mas você sempre participou um pouco de bastidores. Por que você acha que é tão importante participar de campanhas? Eu acho que todo mundo tem que exercer. Da política, né? Todo mundo tem que exercer a sua cidadania. Político todos somos, né? De uma forma ou de outra. E nós temos que fazer a melhor escolha, que seja, né? Que a gente acha a melhor escolha, e participar, tá? Eu nunca participei do Ano Dinheiro, que eu não acho isso, não tenho nada contra, mas nunca. Candidato, eu fui convidado muitas vezes para ser candidato, inclusive na época que o CREF saiu,
detectou-se na época um empresário, era a vez do empresário, e que eu seria um deles, talvez, né? Sim. E vieram aqui 2 partidos falar comigo, eu quase que fui. Mas daí meu filho e minha esposa me aconselharam, e o meu filho falou uma frase para mim que marcou. Eu estava disposto, e disse: pai, eu conheço a história, naquela época 40 anos, né? Hoje faz 50 já, 40 anos de profissão. Tudo que você fez na vida, que você conquistou, você aguenta um debate e dizer que você roubou, que você sonegou? Não. Eu falei: então, aí você me convenceu, meu filho. Tá? Porque infelizmente é assim, né? E você meio que virou a chave. O que aconteceu exatamente que você conseguiu transformar um problema na época em sucesso na sequência? A confiança, o prazer de fazer o que faz, o prazer de gostar demais de uma cidade, ter muitos amigos, nessa hora você vê quanto tempo ter os amigos, é um todo, sabe? Não tem algo específico. Sim, aí se deu a cisão, e quando eu fiquei só, eu tive a liberdade de fazer o que eu queria. Tá? Eu sempre levava ideias para a consultora, levava ideias para a empresa, e não critico o meu sócio porque é natural, as pessoas são mais inseguras. E é difícil ser meu sócio, né? Porque eu sou atrevido. Então, quando eu fiquei só, muita coisa que eu podia fazer não fiz, na época, para não ter, né? O respeito pela parceria, pela sociedade, e eu pude fazer e soltar minha criatividade e fazer o que eu queria. E foi isso que aconteceu. Realmente foi uma loucura o que aconteceu. Bom, tá aí a cidade, né? Tantas coisas, Cláudio, que até eu me surpreendo às vezes, sabe? Você foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da região leste, né, com o shopping, né, que vocês desenvolveram lá. Você teve uma outra iniciativa aqui na Gleba Palhano, muito conhecida, que foi o Ecomercado, e várias outras iniciativas. De onde vêm essas ideias? Então... E mais do que isso, de onde vêm essas ideias e como é que você consegue trazer parceiros de negócios que confiam nessas ideias? Essa é a parte mais difícil. Vamos começar lá pelo shopping, né? Lá da Zona Leste, né? Aquele era uma indústria, foi à venda, e, poxa, você sabe que lá nem polícia entrava, né? Sim. E eu falei: poxa, um vazio urbano desse ia ser um loteamento popular. Eu falei: não é possível, mas não tinha dinheiro para comprar. Em que peça está muito barato na época, mas era o preço do mercado. O mercado estava recessivo. E eu falei: poxa, eu fui oferecer para algumas pessoas, para nós desenvolver uma ideia, mas quem paga a conta, manda. Né? Eu falei: não é isso que eu quero, loteamento eu não quero. Não é possível, o calçadão não tem mais espaço. Aí eu falei: eu vou fazer cotas. Aí eu fiz cotas e ofereci para o mercado imobiliário, e quem investia no mercado não acreditava. Eu dou razão a eles. Até que eu falei: que a coisa, eu vou vender para quem não é do mercado. E eu não vendi o que estava lá, eu vendi o que seria. Que seria exatamente, eu detectei que a cidade precisava de um centro de eventos, a cidade precisava de um teatro, tem os artistas, mas não tem o palco. Fizemos até uma campanha com o Apolo Teodoro, Apolo Mário Teodoro, foi eu que pedi que fosse ele. Aquela campanha foi muito bonita, né? Ganhou prêmio aquela campanha. O shopping, precisava de um segundo shopping. Eu ainda brinco, todas as avenidas, todos os caminhos levam ao Marco Zero. Porque pode ver, todas as avenidas, o principal entroncamento da cidade. Sim. Leste, oeste, norte e sul. E aí, quando eu comecei a vender as ideias, as pessoas se encantaram. Aí eu consegui formar um grupo que ninguém era investidor do mercado imobiliário, e eu fui atrás de realizar, né? Eu tinha um prazo, claro. Falei: se não der nada certo, tem o plano B, que é o loteamento. Eu não teria erro. Sim. Aí, 8 meses depois, eu consegui 4 shoppings que eu ofereci, 3 disputaram. Bom, depois de você implantar o shopping, o resto vem. Sim. Aí trouxe a Leroy Merlin, dificuldade de pôr Leroy lá, porque ela queria aqui, normal, né? Sim. Bom, hoje é uma das melhores lojas dele do Brasil, proporcionalmente é a segunda melhor loja do Brasil deles, pra você ter ideia. Aí vieram depois o prédio, e o teatro, que 5 gestões falaram para mim que faria, não terminou. O único que não faltou com a palavra foi o Bernat, porque ele falou que não ia fazer e não fez mesmo. Não, verdade, eu brinco com ele até hoje. Eu falo, desses empreendimentos todos que você teve iniciativa, qual que é o que você gosta mais e qual que você acha que poderia ter sido melhor? Já que você falou de frustração, e eu falo para você que é bem tranquilo, vou falar de uma, Mercado Palhano. Que foi assim, o pessoal do Shangri-La procuraram todas as consultoras, porque 70% dos consumidores dele, ou 80%, era aqui. Sim. O Martins Delgado fez uma pesquisa para mim e deu 90% de aceitação.
E o pessoal do Shangri-La, eles que procuraram as consultoras, me procuraram um dia. Falaram, vocês querem? E eu tinha esse terreno, que eu tinha comprado para um dia fazer alguma coisa, não tinha destinação. Frente ao lago, um terreno de 6 mil metros, agora vai ter uma coisa boa, certo? E aí, bom, fizemos. O pessoal do Shangri-La não veio. Até hoje eu não sei porquê, mas eu respeito, não quero eles mal também, talvez por insegurança. É que eu fiz algo acima do que eles imaginavam. Eles queriam uma coisa mais simples. Sim. Eu falei, puxa, mas na Gleba, coisa simples. Não, um teatro, um mercado igual aqui. Eu falei, mas gente... O que você faria diferente hoje, depois dessa experiência? Então, mas só dizer, eu acho que, desculpe, quando eu erro eu aceito. Eu acho que não tinha eu. Se eles tivessem vindo, eles tinham o nome já, tinha clientela, estariam perto do seu cliente. A insegurança deles não deixou eles virem, tá? Eles tinham o compromisso de vir, as principais âncoras ali. Sim. Aí, quando eles não vieram, eu estava até em viagem fora, quando eu fui comunicado que 2 ou 3 não vieram. E não me disseram o porquê, paz em você. E aí eu falei, bom, aí vem a velha resiliência, né? Era para ser mercado, vai ser mercado. E aí fomos, bom, conseguimos fazer, rapaz, aquilo era motivo de orgulho para a cidade. Tudo, Raul, que coisa você tem. Eu lembro, as artistas da Globo vinham aqui. Teve um empresário muito conhecido na cidade que pagou uma vez um suco para mim lá, foi bem bacana. Sabe? Foi, até hoje você deve para ele. Ele me lembra isso de vez em quando. Eu lembro que eu não queria tornar isso público, mas tua esposa só dava R$10 para você sair aos domingos, né? Para caminhar, é isso. Eu me lembro, ele me contou essa história. Tá, então, mas todo mundo tinha orgulho. Se todo mundo estivesse no mercado como falava que ia, é igual o vereador que perde, se todo mundo tivesse votado nele, mas realmente por 1 ano e meio ou 2, foi uma loucura aquilo ali, você sabe, né? Essa é uma frustração que eu tenho. Mas depois consegui pôr o Germano e deu uma equilibrada, né? Mas realmente, porque eu quis fazer, eu sempre penso na cidade nos meus projetos. Eu quis pôr lá algo que fosse shopping, as cidades têm, um mercado daquele diferente, né? Com qualidade. O que eu faria diferente? Não sei, Cláudio, é difícil dizer, sabe por quê? Porque se você não tem as âncoras, e as âncoras têm que ser locais, nesse caso de mercado, porque isso é ter uma âncora nacional de mercado, né? E outra, e para administrar, eu não sei, eu fiz para eles administrarem, e aí procurei alguém que administrasse, não tinha especialista em profissional na área de administrar mercado, tinha na de supermercado ou de shopping. Sim. Então era difícil dizer. Agora, me traz muito orgulho quando eu vejo, ele ganhou um prêmio nacional, Cláudio, disputando com, olha bem esse finalista, Banco Itaú, Hospital Sírio-Libanês, Natura, olha bem, e nós ganhamos em primeiro lugar com o projeto sustentável. Está ali, ó, aquele globo lá, o globo. Então, prêmio nacional, saído nas revistas, nos jornais. Pô, arrepia quando eu falo. E quando você não estiver mais aqui, todos nós vamos um dia embora para outro plano. Ah, eu pensei que era aqui nessa sala. Não, como é que você quer ser lembrado? Lembrado? Acho que como cidadão que exerceu sua cidadania. Como cidadão que lutou não, me diverti. Como cidadão que, sabe, que continua sendo como sou, um cara simples, tranquilo, um cara que eu falo aqui na minha empresa, eu tenho a filosofia, não se submetam nunca, e também não se impõe nunca, sempre respeito. Então você é um cara que foi gente, pronto, um cara que valoriza pessoas. As pessoas me perguntam qual foi o meu melhor investimento de todos esses que vocês veem na cidade. Sim. Eu digo sempre, investir em pessoas. Minha alegria é que as pessoas da minha empresa crescem junto, ganham. Então é isso, um cidadão do bem, um cidadão que exerceu sua cidadania na plenitude, creio eu. E você teve uma participação muito efetiva também no esporte, não só como atleta, que era mais ou menos, vamos cair entre nós que ninguém... Mais ou menos é vontade sua. Foi mais ou menos. Mas você teve uma participação principalmente com o Londrina Esporte Clube. Você chegou a participar da direção do Londrina. Como é que você entrou no Londrina? Entraram comigo. Eu estava na praia quando recebi a notícia, as rádios me ligando, até estranhei, de esporte. Porque eu era vice-presidente da SAL. Eu falei, o que é SAL? Sociedade de Amigos de Londrina. Você foi colocado na SAL sem saber. O Abir era o presidente, né? E me botaram de vice. E aí, quando eu liguei, recebi a ligação, comentei até, você é doido? Eu falei, já que eu estou, vou me divertir. E eu sempre gosto de levar ideias novas. Mesmo que não sirva, eu gosto de levar. Então, tive sim, fizemos a participação, e levei algumas ideias lá para dentro, umas não foram muito bem aceitas, e futebol é interessante. Na primeira reunião nós éramos em 12 ou 14, depois subiu para 18, todo mundo e tal. Primeiro jogo o Londrina levou de 5-0. Primeiro, lá no Rio, no interior do Rio. O segundo de 3.
Aí os caras começaram a cair de pau, né? Sim. Bom, resumindo, eu sei que depois de terceiro ou quarto jogo nós estávamos em 5. Tá? Não estou brincando. E dali para frente era 3, 4, 5. A reunião da diretoria. A reunião de 18 eram 3 pessoas. Exatamente. Na hora que o bicho pega, então eu entendo. E como eu nunca fui com as minhas responsabilidades, eu não fujo. Tanto é do mercado que nós falamos, está ali o mercado funcionando, os cotistas, ninguém perdeu dinheiro, então eu assumo as responsabilidades. E aí nós ficamos e acabamos fazendo uma bela campanha, né? Sim. Fomos para o quadrangular final da Série B. Tem passagens muito interessantes nessa... A gente sabe que você gosta de esporte e volta e meia patrocina, meio que ninguém saiba, você patrocina algumas equipes e tal. Por que no Londrina você tem um certo receio hoje em dia de ficar meio próximo, digamos assim? O que aconteceu? É que o meio é complicado, Cláudio. O meio é complicado, né? Ou você... Não sei hoje, Cláudio. Eu estou falando até... Sim. É porque é difícil você julgar a coisa estando fora, eu não me atrevo, tá? Mas na época tem coisas que não era pra gente, né? Não batia com o que nós pensamos, né? E eu acho que há muito julgamento. Eu acho que a imprensa, os torcedores fazem julgamento muito precipitado, não sabe esperar um bom trabalho, sabe? Ela é muito imediatista. Não dá para você fazer um trabalho a médio e longo prazo, que daria para fazer numa cidade como Londrina. Sim. Mas não dá. Nem a torcida tem paciência e nem a imprensa tem paciência de esperar. Eles falam, por que não planeja? Mas se você planeja, eles falam assim, não está dando certo. Sabe? 30 dias de planejamento, 2 derrotas, foi para o espaço tudo, entendeu? Que porra, esses caras estão... Entendeu? Então eu quis levar lá para dentro o que eu faço na empresa. Sim. A ideia de... eu me lembro até, não vou citar o nome, de um jornalista criticando a gente, levamos uma crítica, eles são ingênuos mesmo, que nós pagamos todos os impostos, todas as obrigações dos jogadores. Sim. Nós pagamos o fundo de garantia e tal, e publicamente na imprensa, numa rádio, falaram... não é a rádio, né? Um dos analistas de futebol diz que a gente era ingênuo, não é assim que se toca futebol. Então, por favor, estou falando antes, não me atrevo a falar hoje. Tá? Hoje tem empresários, né? Então é isso. O meio não permite que você faça algo planejado. E para encerrar nesse nosso bate-papo, eu sei que você é apaixonado por futebol, mas joga tênis. O que te dá mais prazer? Futebol eu parei aos 60, né? Que saudade. Você perguntou que tem mais saudade na vida? Aquelas peladas de futebol. Putz, aquilo era tudo na minha vida. Meu Deus, como é uma paixão. Estou falando de lazer, né? Então hoje é o tênis, é a corrida, né? Mas você falou de esporte, eu também... Você teve uma passagem pelo iate como atleta, né? Do capitão, o Robertinho. Ele me punha porque é amigo. Na verdade, e eu fui campeão ainda, que é pior. Mas é verdade. Então... foi como convidado. Isso é lazer, né? Você falou de esporte, eu faço também bastante patrocínio em cultura. Eu gosto muito de patrocinar cultura também, acho que cultura é um investimento nobre, né? Então é isso. O que você resumiria a sua vida, para a gente encerrar? Poxa, que pergunta difícil você faz. Difícil, mas você queria uma facinha? É que eu não paro de pensar essas coisas, Cláudio. Assim, eu levo a vida, toco o meu negócio, me divirto muito, porque eu amo a vida, adoro a vida. Você não tem nada... Olha que dia, coisa linda. Então, eu nunca parei para fazer uma leitura, Cláudio. Sério, eu nunca fui organizado, tá? Eu nunca fui... Sim. Eu sou estrategista eu sei que eu sou. Meu filho que fala, pô, pai, ser organizado. Eu falo, se eu ficar organizando, eu não tenho tempo de fazer estratégia. Cuida você, organiza você. Hoje eu já que organizo meu filho, minha filha, isso que organizo a minha empresa, porque eu... Assim como na empresa, eu sou na vida. Eu sou, digamos, estrategista, mas eu não sou de pensar o que... Você me fez uma pergunta e eu não sei nem como responder, na verdade. Essa história, um pouco da história de Raul Fugêncio, um dos empresários mais conhecidos de Londrina e também do Paraná, teve sucesso nos negócios e contou um pouco que também, às vezes, você passa por uns perrengues na vida. Raul, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Isso aqui é uma produção de Roberto, né? O Roberto Batista, poucas pessoas sabem que o nome dele é Roberto Batista. Eu não sabia. Não sabia? Não. Roberto Batista, o Robertinho do Londrina, tá? E é um prazer estar participando dessa entrevista do canal Premier e, principalmente, tá? Entrevistando alguém que está estreando
esse novo momento da TV do Roberto. Eu gostaria de agradecer muito ao Roberto por isso, de coração, Roberto, Cláudio, ser entrevistado por você, amigo de tantos anos. Agora só vou responder a pergunta que você disse. Uma das coisas que mais me dão prazer hoje é dividir conhecimento. É o que eu aprendi na vida, nos meus negócios, transmitir isso para o mercado imobiliário de uma maneira geral. As palestras que eu faço, eu não cobro nada, faço por prazer. E não é só o corretor e imobiliarista que vai, não. Vão empresários também e tal. Por causa do livro, as pessoas lêem o livro. Então, isso é uma das coisas que me dá muito prazer hoje, Cláudio. Muito prazer. Sabe, acho que só o idiota que não distribuiu o que aprendeu, né? Dividir o conhecimento é muito prazeroso para mim. Esse é um dos grandes prazeres que eu tenho hoje. Meus filhos até falam, pai, mas você vai pegar avião, vai lá. Mas você vai... Vou com alegria, com prazer, filho. Não se incomode que eu estou me divertindo. Raul, muito obrigado, foi um grande prazer. Eu que agradeço, Claudião. Sucesso para você. Para nós.